Viva Cristo Rei, que viva! Vamos para mais um capítulo de Eclesiastes. Pois é, quem é vivo continua fazendo as coisas que tem que ser feitas. Amém. Capítulo 4, já abre a sua Bíblia e vamos começar com o texto direto, depois a gente faz alguns comentários para parar menos no texto e, enfim, faz parte da parada. Fique em paz com isso. Capítulo 4 de Eclesiastes. Pus-me então a considerar todas as opressões que se exercem debaixo do sol. Eis aqui as lágrimas dos oprimidos, sem ninguém para consolá-los. Seus opressores fazem-lhes violência e ninguém os consola. E julguei os mortos, que já faleceram, mais felizes que os vivos, que ainda estão em vida. Porém, mais feliz que eles é aquele que não chegou a nascer, porque não viu o mal que se comete debaixo do sol. Vi que todo o trabalho, toda a habilidade numa obra não passa de rivalidade de um homem diante do seu próximo. Isto é também fugacidade e vento que passa. O insensato cruza os braços e devora sua própria carne. Mais vale um punhado de tranquilidade do que 2 punhados de trabalho e de vento que passa. Vi ainda outra fugacidade debaixo do sol. Um homem sozinho, sem alguém junto de si, sem filho, nem irmão, trabalha sem parar, e não obstante, seus olhos não se fartam de riquezas. Para quem trabalho eu, privando-me de todo bem-estar? Eis uma fugacidade e um trabalho ingrato. 2 homens juntos são mais felizes que um só, porque obterão um bom salário do seu trabalho. Se um vem a cair, o outro o levanta, mas ai do homem só. Se ele cair, não há ninguém para levantá-lo. Da mesma forma, se dormirem 2 juntos, aquecem-se, mas um homem só, como se há de aquecer? Se é possível dominar o homem que está sozinho, 2 podem resistir ao agressor. Uma corda tripla não se rompe facilmente. Mais vale um adolescente pobre, mais sábio, do que um rei velho, mais insensato, que já não aceita conselhos. Porque aquele jovem saiu da prisão para reinar, se bem que tenha nascido pobre no reino desse ancião. Vi todos os viventes que se acham debaixo do sol apressarem-se junto do jovem que ia sucedê-lo. Era interminável o cortejo dessa multidão, à testa da qual ele caminhava. Contudo, a geração seguinte não se regozijará por sua causa. Tudo isso é ainda fugacidade e vento que passa. Vê onde põe teus pés. Vê onde pões teu pé quando entras no templo do Senhor. Mais vale a obediência que os sacrifícios dos insensatos, porque eles só sabem fazer o mal. Beleza, esse foi o capítulo 4. Agora vamos para as observações. Por que eu faço dessa forma? Porque é um texto, digamos assim, importante, um texto que requer respeito, um texto sagrado, né? Então eu prefiro, de repente, fazer a leitura inteira e agora, com calma, tranquilidade, a gente fazer as considerações. O principal é sempre lembrar, quando você estiver olhando para o Antigo Testamento, você tem que ter a luz do entendimento do que virá no Novo Testamento, certo? Porque em alguns momentos, igual aqui no começo, ele fala que não tem ninguém para consolar as lágrimas dos oprimidos e ele pergunta quem vai fazer esse consolo, né? Ninguém os consola. Só que quando você já tem esse entendimento da promessa lá no Novo Testamento, você não entra muito nisso aqui, digamos assim, sabe? Essa promessa, ela se cumpre. Então, isso, sabe? No Antigo Testamento sempre vai ter isso. Você olha alguma coisa e fala, poxa, mas e o que isso tem a ver lá com a mensagem de Jesus, do Messias, né? Então, quando você encontra no Antigo Testamento algumas coisas nesse sentido, você tem que sempre que se lembrar que a história vai se desenrolando, tá? Para a promessa de Jesus, né? O que ele representa, digamos assim, tá? E novamente, retomando, ao longo de todo Eclesiastes, a gente vai ver
um pouco desse pessimismo, porém, ele sempre traz, assim como lá em Provérbios, algumas formas de você direcionar um pouco a sua vida. E, como eu te falei lá, em algum momento, o porquê do Eclesiastes, né? A gente está retomando aqui um pouco a nossa jornada, então eu vou retomar porque nem eu lembro direito as coisas que eu falei. Então, é isso, segue. Tá? Então, nesse começo ele fala sobre isso e aí depois... lembra que ele é bem pessimista, né? Mas ele é basicamente pessimista, mas ele te dá coisas, ferramentas para você não entrar muito nisso. Mas essa ferramenta fundamental é o quê? Entender que tudo no Antigo Testamento caminha para Jesus Cristo, tá? Guarda isso. E aí aqui ele coloca, porém mais feliz aquele que não viu a luz, não chegou a nascer. Ele faz uma referência tanto em Jó quanto em Jeremias, que tem a ver com aborto, né? Aquelas crianças que não chegaram a nascer, não viram a tristeza, enfim. Então, ele coloca aqui como sendo bem-aventurado, né? E em Jó, em Jeremias, você consegue ter essa mesma ideia. E aí, seguindo... Aí ele coloca assim que... Gente, assim, eu acho... Por que eu coloquei Eclesiastes aqui pra gente começar a fazer esse estudo? É um livro até razoavelmente simples de entender, tá? Ele é bem literal em alguns momentos, tem algumas nuances que a gente vai fazendo essas pausas para falar um pouco, mas no geral ele é simples, entendeu? É uma filosofia mais simples e pelo que eu andei pesquisando aqui, Eclesiastes ele era como se fosse por ser simples, né? Até a tradução dele era uma coisa corriqueira, assim, para as pessoas poderem ter acesso a esse conhecimento, tá? Então não é difícil muito de entender. Porém, é interessante que tem um quê de poesia, de sátira, tem um humor ali, um sarcasmo, é interessante. E aí ele fala aqui que o trabalho, né, o trabalho do homem não deixa de ser, ou é apenas uma rivalidade entre um e outro, né, entre o próximo. E também isso não leva a nada. Então ele sempre no final vai ficar num lugar de nada leva a nada. E não tem nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes é um pouco disso, mas ele dá muitas ideias. Que é, por exemplo, quando ele fala que você tem que ter pessoas com você, tá? Ele fala que um homem sozinho é fraco, enquanto dois são mais fortes. Isso. Entende como a ideia é simples? Entendeu? Ele vai reforçar isso. São essas coisas que nos trouxeram até hoje na sociedade que está aí, né? Então, quando você pensa o homem, se você coloca ele na floresta sozinho, não dá uma semana ele tá morto, dependendo da pessoa, entendeu? Agora bota ali mais 1, 2, 10. Daqui a pouco você tem uma cidade, bota 10 pessoas numa floresta e acabou, você fez uma cidade. Então a força do ser humano, ela não é braçal, ela é intelectual, sabe? É isso que fez a gente chegar onde a gente está hoje, tá? Em vários sentidos. Aí tem muita história nesse lugar. Então é isso, o que mais? Aí ele continua aqui falando, lá no versículo 13, sobre que é mais válido você ser um pobre sábio do que um velho insensato, ou seja, que não aceita receber conselhos. E aí depois ele vai falar sobre meio que um acontecimento aqui, eu li aqui a nota de rodapé, que aí ele meio que fala, tinha um jovem que aí saiu da prisão para reinar, entendeu? Apesar de ter nascido pobre, ele conseguiu de alguma forma adquirir esse reino, entende? E aí depois, acho que as pessoas apreciariam esse reino desse jovem que conseguiu chegar nesse patamar e tal, mas que apesar disso, as gerações futuras não apreciariam, não se regozijariam, né? Por conta desse nobre que chegou lá da pobreza até a nobreza, porque isso também é vento que passa, entende? Então ele, ok, ele te dá o conhecimento, ele te dá ali a semente da coisa, o que ele quer dizer, mas depois ele fala, tudo bem, isso não serve de muita coisa, é vento que passa. E aí, que mais? Já no versículo 17, ele fala lá sobre obediência, e aqui me lembrei um pouco de São Bento, que estava estudando aí um pouco sobre a questão de obediência, oração e humildade e tal, né? E a obediência tem a ver com escutar, que entra de novo nesse velho insensato, nesse rei velho insensato que não consegue mais ser aconselhado, certo? Então, obediência tem a ver também com escuta, certo? E aí ele fala que os insensatos não sabem, só fazem mal,
E aí, aqui no final, eu achei interessante essa nota de rodapé, que ele diz que esse final do versículo 17, ele tá meio que solto, sabe? Ele não faz muito sentido com a linha literária, assim que fala, com a linha da escrita do Eclesiastes, mas que ele quer, de alguma forma, completar essa ideia. Então, Eclesiastes, em alguns momentos, dá essa impressão, que é um texto meio que remendado. Ele tem um corpo ali que faz sentido no geral, mas em alguns pedacinhos eles vão meio que colocando ali e tal. Tem-se que é o texto de Salomão, mas há controvérsias, entendeu? E é um texto muito antigo, mas no geral é entendido dessa forma. Tá bom, meu amor? Um beijo pra você. E que mais? Vai chegar aí Eclesiastes 5 e seguindo. Vamos retomar esse projeto aí. E é isso, espero que você tenha gostado e que continue acompanhando, orando por mim para ter força, dedicação, porque a procrastinação às vezes nos atrapalha, mas eu tenho certeza que assim como eu, você também está aí na sua casa trabalhando para concluir algumas coisas que são importantes, tá bom? Um beijo para você, que Deus te abençoe imensamente.